Então, que bênção. É tão bom, não é? Sermos uma família e uma igreja. Louvado seja o Senhor. Pois bem, hoje o título da mensagem é Benedictus, mais conhecido pelo cântico de Zacarias. Mas nesta tarde eu gostaria de falar, talvez não tanto na questão teológica, mas na graça. Um casal tocado pela graça de Deus. Um casal que abre o Evangelho profeticamente. Nós estamos no segundo domingo do Advento. Eu sei que nós não temos muito essa tradição aqui em Portugal, nas igrejas evangélicas, de celebrar os domingos de Advento, mas a minha esposa, que vem da Alemanha, cresceu na Alemanha, numa igreja alemã, está habituada a fazer isso. E nós celebramos os 4 domingos do Advento. O primeiro domingo era a tal vela verde, o segundo domingo é a vela, deixa-me ver qual é que é a cor, que eu tenho que ter aqui, porque também não fui habituado a isso, não é? A vela vermelha, que significa o amor de Deus que chega à terra. Então hoje é o segundo domingo de Advento, os 4 que prepara o anúncio e aquele momento tão extraordinário quando Deus desce as escadas infinitas, falava sobre isto esta manhã, as escadas infinitas, vimos isso lá no Summit, as escadas infinitas que existem entre a terra e o céu, que Jacó viu naquela visão lá em Betel, em que os anjos subiam e desciam uma escada que não tinha fim e que era impossível para o homem chegar a Deus naquela escada infinita. Mas Deus se faz homem, desce essas escadas na pessoa bendita de Jesus Cristo e nasce da forma mais humilde, numa estrebaria. Alguns dizem que foi numa gruta, não haveria portas na gruta, não havia acesso vedado a quem quisesse ver o Filho de Deus encarnado de uma forma tão humilde, de uma forma tão frágil, mas de uma forma tão sublime, manifestando a grande graça de Deus à humanidade. Então nós estamos nesse segundo domingo de Advento, o domingo que significa amor de Deus em nós. E quando começamos o livro de Lucas, que é o livro mais usado para pregar na altura do Natal, porque é que nos traz mais detalhes? É o livro de um primeiro livro de 2 volumes, como sabem. O primeiro volume, Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas, e o segundo volume, as obras do Espírito Santo através dos Atos dos Apóstolos. E nestes 2 volumes nós temos a Gênese da Igreja, a preparação, o Advento, o nascimento de Jesus, temos a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, e depois continua então com o trabalho de Jesus através de nós, Igreja, e esse trabalho ainda não terminou, nós ainda estamos na terra com um propósito, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque Deus quer usar cada um de nós para continuarmos essa obra que Jesus, o nosso Senhor, iniciou. Acredita-se que este Advento, a ideia dos Adventos, foi precisamente aqui em Espanha, num dos concílios, o concílio no ano 380 em Saragoça, que se preparou e se pensou em 3 semanas de preparação para a vinda de Jesus. Portanto, antes da grande idolatria que mais tarde vem na Idade Média, já era alguma coisa que era, portanto, que era celebrada como preparação para um povo que a maior parte dele não tinha acesso à escrita, porque era um povo que não sabia ler nem escrever, e a literacia era vedada para aqueles que estavam, portanto, nos lugares mais destacados. A verdade é que estes sinais, estas velas que eram acendidas em candelar, significava a preparação do nosso coração para lembrarmos que Jesus se fez homem e habitou entre nós. Deus se fez homem através de Jesus. Então o Evangelho de São Lucas começa precisamente nesta primeira referência, quando antes mesmo de anunciar, nós começamos o Evangelho. Eu convido os irmãos a abrirem comigo em Lucas. Nós vamos ler aqui alguns versículos do primeiro capítulo, preparando o nosso coração. Eu sei que há alguns irmãos que não apreciam muito o Natal. Alguns irmãos já privaram comigo essa informação, que não apreciam muito o Natal, por causa de situações que aconteceram nesses dias e que marcaram as suas vidas, traumas, como a nossa irmã Ana falava há 2 semanas atrás, traumas que acabaram por marcar, e há pessoas que não apreciam muito o Natal. Mas eu não sou assim. Eu gosto muito do Natal. E na nossa casa nós levamos o Natal muito a sério. Se forem lá à nossa casa, ela está cheia de luzes por todo lado. Eu não sei, não dá para contar, porque são tantas, são incontáveis como as estrelas. Não são tantas como estrelas, mas são muitas luzes. E quer o meu filho, que o presente que lhe podem dar, o Daniel, é lanternas, porque ele é apaixonado por luzes desde criança, que é uma loucura. Quer a minha esposa, também gosta muito de LEDs e de luzes. Nós temos luzinhas por todo lado, para nos lembrar
que aquela estrela, numa noite tão escura, raiou, anunciando o nascimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler este texto. Vamos ler o texto, temos aqui a introdução, o prefácio do livro, e no prefácio vem este médico amado, Lucas, escrever ao excelentíssimo Teófilo aquilo que ele se informou. Ele fez uma investigação. Isto é um trabalho de investigação, isto é um trabalho de grande investigação que Lucas fez, e o Evangelho de São Lucas é delicioso pelo trabalho de investigação que só Lucas tem e os outros evangelhos não têm. Então nós começamos no versículo 5 e começa a preparar tudo aquilo que aconteceu. E veja como é que começa. Diz-nos assim, verso 5, capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Olha a coincidência, é o nome também da mulher da minha vida, Isabel. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Uau, grande referência esta biográfica. Justos perante Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas vem agora a parte menos positiva, a tristeza. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava fora orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu a Zacarias, posto em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, perturbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Vamos ficar então até aqui para lermos um pouco. Zacarias era um dos 18.000 sacerdotes que serviam na tribo de Levi. Era um entre muitos sacerdotes e levitas desta tribo que estava separada para servir no templo do Senhor. Eles ficavam à espera da sua chamada, ficavam à espera da sua escala. No total eram 24 grupos de sacerdotes que ministravam. Provavelmente a maior parte dos sacerdotes tinham que ter um trabalho secular, eram bivocacionais, porque na altura os dízimos já não eram suficientes para manter tanta gente. E muitos deles trabalham na lavoura, tendo a sua horta, tendo o seu cuidado, esperando que chegasse a sua turma, a sua escala, para servirem no Senhor no templo. Não sabemos se acontecia assim com Zacarias e Isabel, mas a verdade é que, provavelmente, por serem avançados de idade, já não teriam a idade, claro, de Abraão e Sara, que tinham 100 e 90, mas teriam dentro dos seus 50. Ou seja, tinha passado o costume natural da mulher estar apta para dar à luz, para ter um filho. E conta-nos que eles eram pessoas justas. No verso 6, diz-nos isto, eles eram justos perante Deus, mas não era apenas perante Deus. Eles viviam irrepreensivelmente em todos os estatutos e mandamentos do Senhor. Então era alguém que não apenas viviam justos perante Deus, mas mostravam na sua vivência com aqueles que estavam à sua volta que era alguém que guardava e cumpria os mandamentos do Senhor. Então quando chegamos aqui e vemos talvez 50 anos, 60 anos, não sabemos a idade. Zacarias era um sacerdote mal visto pelo seu colega, porque na altura e na cultura de então, quem não tinha filhos era como quase um sinal de maldição. Era como quase um sinal de que não tinha sido agraciado por Deus. E não sabemos o quanto isso é importante. Nós temos isto na nossa tradição, ou melhor, na nossa história portuguesa, em termos de monarquia, em que era tão importante, mas naquela altura neotestamentária era muito importante também. Então imaginemos, uma mulher, Isabel, que era descendente do maior sacerdote, o primeiro, da linha de Arão, e normalmente as sacerdotisas, as filhas dos sacerdotes, não eram sacerdotisas, mas esposas dos sacerdotes da linhagem de Arão, normalmente eram pessoas que estavam dedicadas ao trabalho social. Eram pessoas que
que ajudavam os pobres, tomavam conta dos pobres. Então temos uma mulher que, apesar de não ter filhos, seria desprezada de alguma forma, ou pelo menos era humilhada, porque ela vai dizer isso no seu canto: Deus terminou a minha humilhação. Então ela era humilhada por não ter filhos. Quando ela, com a sua graça, com a sua autoridade espiritual pela obediência, era colocada, ou era vista, ou era criticada pelas suas colegas no ministério, ela sentia-se humilhada por não ter filhos. Mas eles continuavam justos. Deixa eu só fazer mais um parêntese. Na altura, era razão para divórcio se o homem tivesse a sua mulher que não tivesse filhos e fosse estéril. Na altura, não era uma coisa bíblica, era algo que os fariseus e os escribas trouxeram para a cultura de então. Se a mulher não pudesse ter filhos, fosse estéril, o homem podia lhe dar uma carta de desquite e alcançar outra mulher para si, para ter descendência, porque a descendência era muito importante na altura. Mas nós vemos que Zacarias amava Isabel. E apesar dela não lhe poder ter dado um filho, ela era uma companheira fiel. Era uma mulher temente a Deus. Eram os dois juntos no ministério sacerdotal, servindo os pobres, os necessitados. E Deus vê. Deus vê. Irmão, se há algo que eu gosto quando Agar está lá no deserto, quando ela se sente abandonada por Abraão, quando ela se sente abandonada por todo o seu clã, ela diz: Tu és o Deus que me vê. E Deus vê, e Deus escuta, e Deus ouve, e Deus age, e Deus agiu. E passando à altura normal, Deus olhou para ele com favor. Aquela filha de Arão, que tinha clamado durante anos ao Senhor por um filho, Deus olhou para eles com favor. E Lucas faz questão de inserir este relato na preparação da vinda de Jesus Cristo. Sabemos que Isabel é prima de Maria, a mãe de Jesus, da humanidade de Jesus. Não a mãe de Deus, mas a mãe de Jesus Cristo. Então, tudo isto aqui está para nós podermos entender que, apesar que o seu enlace não ter sido agraciado por filhos, em especial num tempo que era tão hábito, como eu já mencionei, a marginalização, por não serem agraciados por filhos. No entanto, a união deste casal era sólida e ambos se amavam e viviam numa vida de retidão. Eles podiam ter abandonado o Senhor, eles podiam ter escolhido outro caminho, eles podiam ter pensado: agora que Deus não me agraciou com filhos, porque é que eu vou prestar incenso, que é o louvor a Deus? Porque é que eu vou agora oferecer incenso? O que é que eu tenho para adorar? O que é que eu tenho para louvar se Deus não me deu um filho? Mas a verdade é que está aqui na Bíblia para nós vermos que este casal não foi agraciado durante o tempo normal pela vida pelo nascimento do seu filho, mas é um casal tocado pela graça de Deus. A graça de Deus. E este casal entra na história da salvação, da redenção. Nós sabemos que Deus escolheu o filho de Zacarias para não ter o nome igual ao do pai, nem igual ao do avô, nem igual a qualquer outro sacerdote, e ter um nome estranho, um nome João. E ele ficou mudo por causa deste nome e teve que então escrever numa tabuinha: o nome dele é João, porque o anjo lhe disse: vais ter um filho. Eu não sei se ele duvidou, ele olhou para si. Ele sabia como é que estava a sua esposa, porque eles eram um casal unido. Não era alguém que só se visitava de vez em quando. Então ele conhecia bem a sua esposa. E o anjo lhe aparece e diz: Zacarias, verso 13, não temas, a tua oração foi ouvida. Quantos anos à espera de uma resposta, irmãos? 25, 30 anos à espera de uma resposta? 40 anos à espera de uma, não sabemos. Mas muitos anos à espera. Então diz o anjo, verso 13, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria. Em lugar de tristeza e afronta e marginalização, terás prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Ele não vai beber vinho, não precisa de vinho para ser alegre, porque ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E este parênteses é muito importante, cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, porque é João que vai profetizar no ventre da mãe
acerca de Jesus Cristo. Isto é fabuloso, irmãos, nós não temos tempo. Eu estava a dizer à minha esposa, esta mensagem dá pelo menos para 1h30, então vamos tentar ser mais focados. A Virgem Maria, prima de Isabel, que também tinha recebido o anúncio do anjo, não vamos ler o texto, vamos ler provavelmente nos próximos domingos, durante as festas de Natal. A Virgem que também tinha recebido o anúncio do anjo, ao qual ela disse, sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Ela disse sim, a poder ser marginalizada, a poder ser até apedrejada, mas ela entendeu que era de Deus. A verdade é que quando Isabel recebe a visita da sua prima, nós conhecemos isso, não é? Louvado seja o nome do Senhor, deixa-me cá ver, está aqui no capítulo 1 também, em que, a partir do verso 28, portanto, o anjo aparece a Maria, e depois, mais à frente, há aqui um anúncio no verso 36, eu não quis ler o texto todo, há aqui um anúncio do anjo a dizer, para tu perceberes que isto é verdade, Maria, para tu não te teres dúvida alguma, a tua prima Isabel concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria diz, bom, se Isabel concebeu depois da sua velhice, então seja feita à vontade. Esse sinal é muito importante para mim. Eu não consegui tanto investigar a vida de Isabel, porque nós não temos mais detalhes. Mas estes detalhes que estão aqui são muito preciosos. Daria certamente para escrever um livro sobre o caráter e a personalidade de Isabel. A forma com que ela era considerada por Maria e por todos os que estavam à sua volta, mesmo sendo menosprezada por ser estéril, a verdade é que era uma mulher de Deus. Então esta Virgem Maria que recebe o anúncio do anjo, ao qual ela diz que sim, ao ouvir que Isabel, sua prima, tinha recebido também a graça de Deus na manifestação de uma gravidez que já ia, segundo o anjo diz, portanto, no 6º mês, verso 36, para aquele que é chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Agora vamos ver então o encontro das duas mulheres. Pode ser? Vamos falar sobre Isabel mais um pouco. Lucas 1:39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. É muito interessante, irmãos, nós percebermos que eles viviam a cerca de 6 quilómetros de Jerusalém, numa das cidades de Judá. Teriam provavelmente ali o seu campo, onde teriam o trabalho bivocacional, ministério, quando a sua turma estava escalada, e estar ali em casa naquela cidade. Então Maria vai a essas montanhas, à cidade de Judá. Nós temos o nome, a tradição diz-nos o nome dessa cidade. Eu não gostaria tanto de entrar por aquilo que diz a tradição. É claro que, como sabem, existe lá um mosteiro nesse lugar onde supostamente Isabel vivia, mas vamos ver o que aconteceu naquele lugar. Verso 40. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, João, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Oh, aleluia! Era uma mulher que esperava a manifestação gloriosa de Deus. Era uma mulher que esperava o Messias. E ela sabe claramente, profeticamente, João profeticamente dá um pontapé lá na mãe e diz assim, aqui está, Jesus estava ali. Claro que estava, irmãos. Isto é muito importante também para nós, como cristãos, defendemos a concepção desde o momento inicial. Isabel sabia isso, as mulheres da altura sabiam isso, mas a nossa sociedade diz que é o direito da mãe acabar com a vida do seu filho. E defende-se esse direito cada vez mais tarde, cada vez mais longe, cada vez mais semanas. Mas a verdade é que a Bíblia declara claramente
que há um propósito definido para cada um de nós, desde o momento em que Deus nos colocou no ventre da nossa mãe, e Ele observa os nossos olhos, os nossos ossos a serem formados, Ele observa todo aquele mistério maravilhoso que acontece de milhões e bilhões e trilhões de células se multiplicarem e se formarem. Então mesmo que a tua mãe ou o teu pai tenha pensado por termo à tua vida, sabe que o teu Papá Celestial sempre teve um plano para ti, sempre teve um propósito para ti, sempre teve um sentido para a tua vida, e que nós não somos fruto do acaso nem de um acidente, nós somos fruto da ideia de Deus. Então veja, aquele bebê dá um pontapé lá, um toque que Isabel percebeu que era um toque diferente, e ao receber o toque de João, o bebê no ventre, ela é cheia do Espírito Santo, e ela começa a profetizar, e é a primeira profecia, irmãos, para além da do anjo, claro, é a primeira profecia, então é muito especial. Esta profecia é muito especial. Vamos analisá-la? Então, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler então esta profecia. Ela diz assim, exclamou, verso 42, com grande voz, e diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, porque hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Aleluia. Isabel. É interessante que Isabel, descende também de Arão, que tinha uma esposa que também se chamava Isabel, só que na altura o nome não era Isabel, que era grego, seria Eliseba, que é a mesma versão do nome. Eliseba, a mulher de Arão. Então, descendente do sacerdote Arão. Isabel significa, e no nome que nós temos na Bíblia, todos os nomes têm um significado. Nós temos um livro, quer dizer, tínhamos, que eu andei à procura dele, já devemos ter emprestado, agora temos filhos no seminário, genros no seminário, e os livros de volta e meia desaparecem, e quando eu vou à procura já não estão onde estavam. Mas uma das coisas de um dos livros que eu gosto é todos os significados dos nomes da Bíblia. Isabel significa Deus de pactos, Deus de alianças. Deus de alianças, Deus de compromissos. Este é o nosso Deus. Deus é fiel à aliança daquele que é fiel à aliança com o Senhor. Deus é fiel. Isabel esperou 50 anos, talvez, não sabemos, muitos anos para que se tornasse realidade. Uma mulher estéril de idade avançada, uma mulher justa e irrepreensível, mas uma mulher que é cheia do Espírito Santo. E na sua profecia diz, bendito é o fruto do teu ventre, Maria. Quem sou eu para ser visitado? Não pela prima mais nova, adolescente, mas quem sou eu para ser visitada pela mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor. Bendito é o fruto do teu ventre. Bendito, vem do verbo bendizer, que significa glorificar, louvar. Os salmistas apresentam várias vezes, bendizei ao Senhor todos os povos, bendizei ao Senhor o seu povo. E para os judeus a atitude de bendizer é aplicada ao Senhor. Só se podia bendizer ao Senhor. Nós hoje dizemos bendito és tu, ou sejas abençoado, mas esta era uma expressão mais ligada a Deus na altura. E este episódio mostra-nos um Deus que é pró-vida. E que o Jesus está no ventre de Maria. Já Isabel chama aquele não embrião, não uma concepção, não feto, mas chama-lhe Senhor, quando ele ainda estava em formação no ventre da sua mãe. Chama-lhe Senhor e profetiza que ele seria Senhor. E apesar de muitos não dobrarem os joelhos hoje diante do Senhor, haverá um dia em que todo o joelho e toda a língua confessará que só Jesus Cristo é Senhor. Mas Isabel é a primeira a confessar isso. Ainda ele estava em formação. Teria o quê? 10 centímetros na altura? 4 meses? 3 meses? Não sei qual é cada dimensão daquele Senhor. Mas não importa, porque para Deus, Deus vê muito mais além. Irmãos, às vezes nós somos tão limitados, mas o nosso Deus é um Deus de pacto. Chamar alguém de Senhor na altura não era apenas aplicado na relação de escravos com os seus senhores, mas era chamar alguém de Senhor na altura, para os judeus era uma blasfémia, porque para eles a palavra Senhor significava Yahvé.
significava Jeová, o nome mais sagrado. Os irmãos sabem que quando os escribas copiavam, na altura os copistas, não havia imprensa, só Gutenberg mais tarde foi imprimir e até escolheu o Evangelho de João para fazer a primeira impressão em série. Mas antes da impressão em série, já quando os copistas iam lá colocar o tetragrama sagrado, o YHWH, quando eles iam lá colocar aquele nome, ou VH, quando eles iam colocar aquele nome, eles lavavam as suas mãos, lavavam a sua cara, só para escreverem e copiarem aquele que seria o eu sou o que sou, o Jeová, o Yahvé, como nós sabemos. E Isabel profetiza aquilo que Paulo vai dizer mais tarde em Filipenses, que eu já citei, Filipenses 2, 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Então, porquê é que é importante este encontro? Porquê é que Lucas faz questão de se informar minuciosamente? Porquê é que Lucas vai numa investigação para procurar um relacionamento de duas mulheres, uma conversa de duas mulheres numa montanha? É porque Jesus ia abrir um novo capítulo da história, onde não havia mais macho nem fêmea, nem escravo nem livre, mas todos teriam acesso e todos são filhas e filhos de Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E Jesus começa logo ainda, como alguns chamariam de embrião, alguns chamariam em feto em desenvolvimento, mas Isabel chama-lhe de Senhor. Amém. Deixa ver se dá para contar a segunda parte da mensagem. O que é que os irmãos acham? Vamos a votos. Vou para a segunda parte. Quem não quer? Estou muito democrático, não é? Então a segunda parte vamos até Zacarias, não é? Esta foi para as mulheres, mas os homens depois sentem-se assim, então e nós? Então como é que é? Só falas de Isabel, até e o Zacarias? O Zacarias é um querido, o Zacarias é especial. Então vamos ler Zacarias. Zacarias ficou mudo. Quando recebe o anúncio do nascimento de João, Zacarias fica mudo durante essa gravidez. João nasce e Zacarias canta um cântico extraordinário. E vamos ler a partir do verso 57, saltar aqui alguns versículos deste mesmo capítulo 1. Saltamos o Cântico de Maria, que eu vou deixar para os irmãos nos próximos domingos, nas festas de Natal. Lucas 1, 57. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia. Aleluia! Ainda está aqui Isabel, não é? E alegraram-se com ela. Pronto, agora chega o 8º dia. Era o dia de circuncidar o menino. E lhe chamavam Zacarias ao menino, porque era o nome de seu pai. Respondeu a sua mãe Isabel e disse, não. Aqui uma mulher dizer isso tem que ter muita coragem, não é? Ainda estamos a falar de Isabel afinal, antes de Zacarias. Ainda tem que ter muita coragem. Não, o nome dele é João. Mas o bebê é Zacarias, é a cara do pai, é a promessa do pai, é a esperança do pai, é o descendente do pai. Não, o nome dele é João. Disseram-lhe, verso 61, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Que nome é esse tão estranho? Perguntaram por acenos ao pai, não é a linguagem gestual da altura. Perguntaram-lhe por acenos, como é que queria que se chamasse o menino? Não sei como é que eles fizeram, não é? Como é que se chama o menino? Eu acho isto delicioso. Temos que ver este vídeo quando chegamos ao céu. Como é que se chamasse o menino? Onde é que está aqui? Verso 63. E pedindo ele uma tabuinha de escrever. Ainda bem que Zacarias sabia escrever. Na altura, claro, os sacerdotes saberiam, mas muitos não saberiam. Pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilhavam. E logo a boca se lhe abriu, quando ele não cedeu à pressão da maioria que dizia o nome do menino é Zacarias. O nome do menino é Zacarias. Ele não cedeu à pressão dos seus familiares, à pressão dos seus vizinhos, à pressão da tradição, mas ele tinha uma mensagem de um anjo, ele tinha um nome dado por Deus do céu, e ele diz, o seu nome é João. E quando ele confirma ali, a sua boca se abre, a língua se solta, e ele não falava outra coisa senão louvava a Deus, e veio o temor sobre todos os seus vizinhos. E em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas estas coisas, e todas as que ouviam as conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele.
Vamos ao Benedictus, que é então o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos aqueles que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça, para metê-lo todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, se robustia em espírito e esteve nos desertos até o dia que havia mostrar-se a Israel. Irmãos, isto é extraordinário, este cântico. Há aqui umas referências, como os irmãos entendem, a João, o seu próprio filho. Mas a referência de Zacarias não vai para João. O foco de Zacarias não vai para João. O foco de Zacarias vai para o Senhor, Jesus Cristo. E vai para aquele que estava a surgir. Eu não sei o quanto Zacarias, quais os detalhes que Zacarias tinha, mas a intimidade que ele tinha com a sua esposa, porque era um casal íntimo e que vivia diante do Senhor de uma forma digna, de uma forma reverente. Era um casal que falava e conversavam entre si. E Zacarias, quando volta a falar com o nascimento do seu filho João, ele canta este cântico: Deus visitou o seu povo. Talvez alguns pensavam que ele estava a falar acerca de si mesmo. Deus me visitou quando nós éramos um casal sem filhos, quando nós éramos alguém que não tínhamos descendência. Deus nos visitou, Deus visitou a nossa família, Deus visitou o nosso lar. E nós hoje podemos contar grandezas, que Deus é Deus de milagres e maravilhas. Mas não é isso que ele está a falar. Ele sabia precisamente como sacerdote que há 400 anos que havia silêncio. Silêncio da parte do Espírito, silêncio de Deus. O povo se tinha desviado, tinham feito as maiores abominações no período intertestamentário. E durante os 400 anos de silêncio depois de Malaquias, até Isabel começar a profetizar em Zacarias, até João surgir como o grande profeta do Novo Testamento a preparar o caminho do Senhor, ele sabia que eles podiam oferecer no templo incenso. Mas o Shekinah de Deus já não estava naquele lugar. Eu sabia que podiam adorar a Deus no Santo dos Santos, mas aquilo não há de nada mais do que demonstrar a subtuosidade e a grandeza do rei chamado Herodes o Grande, que reconstruiu um templo apenas para a sua glória e não para a glória do Senhor. Mas agora Deus visitava o seu povo, um Deus que esteve ausente por causa do comportamento do seu povo. Deus visita o seu povo, Deus desce as escadas do céu na pessoa bendita de Jesus Cristo para se misturar entre nós, para que todos possamos ter acesso. Ele diz: Deus que remiu. Deus não apenas visitou o povo, Deus não apenas nos visitou. No verso 68 diz: Bendito o Senhor Deus de Israel, visitou e remiu. E todos nós sabemos o que significa remir. Remir é adquirir de novo alguma coisa que foi vendida. Remir é quando nós amávamos alguém e por causa de uma dívida, na altura isso podia acontecer e era comum. Por causa de uma dívida os filhos eram vendidos. A mulher podia ser vendida como propriedade para pagar a dívida. E quando aquele homem, quando um familiar remidor juntava o dinheiro e comprava de volta a liberdade, eles eram remidos. E ele está a dizer que em Jesus Cristo nós fomos comprados ao pecado, à miséria e ao mundo, para sermos remidos e sermos colocados em liberdade verdadeiramente, numa liberdade para adorar e servir ao Senhor. Um Deus que nos adquiriu de novo, não apenas o povo de Israel, mas agora em todos os povos, em todas as línguas e em todas as nações. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas ele vai mais longe. Ele diz assim, e fala sobre aquele que viria. Deus, verso 69, nos levantou uma salvação poderosa. Uma salvação
poderosa. Onde? Na tribo de Levi? Estava ele a falar do seu filho, da tribo de Levi? Não. Na família de Davi. Quem era da família de Davi? Maria e José. Ele está a falar acerca de Jesus Cristo. Ele não está a falar, se há dúvidas aqui, que ele estaria a falar acerca do seu filho João, que era um profeta que preparava o caminho do Senhor e que ele vai falar mais à frente, mas ele diz, Deus levantou-nos uma salvação poderosa na casa de Davi. Porque Deus é Deus de pactos, porque Deus é Deus de aliança e porque Deus é fiel às suas promessas para as cumprir. Louvado seja o seu santo nome. Uma salvação, um Salvador, o Salvador esperado e anunciado pelos profetas, o nosso Salvador que nos salvou, o nosso Salvador que nos salvou da morte, do inferno, do pecado, da escravidão, do mundo, das garras de Satanás, o nosso Salvador. E após estas palavras de Zacarias e Isabel, nós não temos mais detalhes sobre este casal, mas é suficiente para abrir um livro tão importante, o livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve minuciosamente Lucas, o médico amado. E este casal, irmão, serve para nós de inspiração, como estilo de vida. E como podemos imitar este casal, não apenas na sua unidade, quando as coisas não correm bem, quando não há filhos, quando não há bênção, quando não há prosperidade, quando não há crescimento, o casal mantém-se unido e mantém-se fiel ao Senhor e continua a orar, porque nós vemos que o anjo lhe diz, o Senhor ouviu, Zacarias, a tua oração. O Senhor conhece a tua oração. Então, minha irmã, meu irmão, eu não sei sobre o que é que tu estás a orar, eu não sei há quantos anos tu estás a orar por isso, mas o nosso Deus escuta, porque Ele é um Deus que ouve. O nosso Deus vê o teu coração, porque Ele é um Deus que vê, e não desistas de orar, porque Deus irá cumprir as suas promessas. Ele é fiel e verdadeiro à sua palavra. Não temos muito mais sobre Zacarias e Isabel. Na verdade, eu penso que não há muito mais a dizer sobre este casal. Talvez aquilo que há mais para dizer. Ao contrário daquilo que eu ministrava esta manhã em Campo Torique, quando a maior parte dos pais, às vezes ao tentarem viver em função dos seus filhos, acabam por sufocar as crianças de maneira que elas acabam por ser ou pessoas frustradas e traumatizadas, ou pessoas mais tarde que se revoltam de uma forma ao ponto de não querer mais visitar e conhecer os seus pais. Zacarias e Isabel dão-nos uma lição. Quando eles deixam o seu único filho, o seu único, ir crescer no deserto, tornar-se um ermita, e viver no deserto em consagração e em jejuns, para se tornar num homem que preparou o caminho do Messias e que se tornou na primeira voz profética, o grande profeta, ao ponto das multidões virem de Jerusalém junto ao Jordão para ouvirem aquela mensagem: arrependei-vos e preparai o caminho para o Senhor. A história de Zacarias e Isabel, alguém que abre mão do seu filho. Tal e qual aconteceu com Ana, também outra mulher de Deus, que abriu mão do seu filho Samuel. Não sabemos se Isabel teve mais filhos, como Ana, que teve mais filhos de Elcana mais tarde. Mas esta mulher ensina-nos a viver em função de um propósito, de uma razão de existir, para glorificar e servir a Deus com tudo o que temos e com tudo o que somos. A história de Zacarias e Isabel mudou completamente. Este casal se tornou um casal abençoado. A multidão e os seus vizinhos que ouviam estas coisas, verso 66, guardavam no seu coração dizendo: depois do que vimos e ouvimos, quem será este menino? E alguns anos mais tarde este menino vem dos desertos, vestido de peles de camelo, alimentando-se de mel silvestre, não do pãozinho que a sua mãe preparava com tanto carinho, não das vestes que a sua mãe tecia para o seu marido sacerdote, não vestes passadas, mas de uma forma humilde, de uma forma única. Ele surge com uma autoridade espiritual como nunca antes vista. E foi aquele dia em que vemos Jesus entrar em tristeza, quando ouviu que Herodes cortou a cabeça de João Batista no cárcere, na fortaleza de Maquero, e calou-se aquela voz. E Jesus ficou.
porque uma grande voz, ao ponto de Jesus dizer: vocês pensavam que aquilo era uma cana? Porque ele devia ser pele e osso? Uma cana abanada pelo vento no deserto? Não. De mulher não nasceu outro igual a João. E nós somos fruto daquilo que os nossos pais, espirituais ou físicos, investiram em nós. Irmãos, quando eu olho para esta história, eu encontro aqui uma história que aparentemente seria de desprezo e derrota, mas que se transforma numa história de louvor e glória ao nome de Jesus, glória ao nome do nosso Deus. Eu quero dizer a quem está aqui nesta tarde que Deus não se esquece daqueles que são justos e os honra, e honra o seu santo nome, honra aqueles que vivem para honrar o Senhor. Deus não se esquece que eles são justos. Deus não se esquece dos filhos que obedecem. Deus não se esquece dos seus filhos. E Deus muda a sua história de dor em história de vitória. Talvez alguns de nós ainda não vimos isto aqui, mas um dia destes, nós vamos ver. Quando entrarmos na nossa casa, que não é time sharing, que não é alguma coisa apenas como uma oferta que nos foi dada por um amigo para passarmos um dia num hotel de 5 estrelas, mas quando entramos naquele lugar celestial, e este Jesus abrir os braços e dizer: bem-vindo a casa, e nós caminharmos para aquele lugar onde não há mais choro, mais dor, mais pranto, mais necessitados, mas a glória de Deus. Deus não se esquece de ti. Hoje Ele quer fazer um trabalho contigo, irmão e irmã. Deus quer fazer um trabalho com a nossa vida. Deus não se esquece de ti. Hoje mesmo Ele quer abençoar a tua vida. Deus não se esqueceu de ti. Ele pode mudar também a tua história e transformar a tua vida num exemplo de fé e de fidelidade, de devoção para com Ele, diante de todos os outros, tal qual Isabel e Zacarias. Podemos ficar de pé nesta tarde na presença do Senhor. Nós estamos muito aquém. Eu estava a ler esta história esta semana quando me estava a preparar. Eu dizia: ó Senhor, que gigantes espirituais abrem o Evangelho de Lucas. Homens que não temos grandes detalhes, mulher que não temos grandes detalhes, a não ser, Senhor, aquilo que está aqui escrito. Mas, Senhor, gente fiel, gente que não ouve o que a maioria diz, mas gente que permanece fiel. É uma gente assim que Deus quer levantar na sua igreja, a Igreja Assembleia de Deus de Lisboa. Homens e mulheres fiéis, comprometidos com a palavra, comprometidos com o Senhor da palavra, comprometidos em viver uma vida de devoção, uma vida de consagração, uma vida de fidelidade e testemunho público. E quando nós vivermos esta vida, quando nós estivermos santos diante de Deus, tal qual Zacarias, que teve a visitação do anjo para receber a resposta às suas orações. Eu não sei se alguns de vós vão ter a visitação do anjo durante as próximas noites, em sonho ou em visão, mas eu sei que o Senhor te quer visitar. Talvez mesmo nesta tarde tu precisas de uma visitação. E o Senhor dizer-te: eu estou aqui. Porque é que tu duvidas? Confia somente. Não desistas de orar, estás à espera da resposta à tua oração. Não desistas de buscar o Senhor, porque Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve e Ele é um Deus que responde.